Ó revelação. Oh, revelação de amor. Oh, revelação de amor. E nós estamos aqui para louvar, meus irmãos, ao único Rei digno de adoração. E é por isso que nós damos graça, nós damos louvor a Ele. A mocidade da igreja esteve ontem em um trabalho de evangelismo lá no Marco dos Corais. E foi belíssimo porque foi em um entardecer muito bonito. Mas a maior beleza que nós temos diante de nós, a única revelação de amor, é o Calvário de Cristo. Foi lá que Cristo demonstrou toda a sua graça, todo o seu amor por nós. E é por isso que nós louvamos a Ele, porque Ele é digno de amor, Ele é digno de louvor. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus, tivemos uma santa ceia muito maravilhosa na terça-feira, com o nosso pastor, toda a igreja no estado de Alagoas, aqueles que puderam vir. Foi uma noite chuvosa, mas a igreja estava uma bênção e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Estivemos aqui na sexta-feira ministrando os elementos sagrados, o pão e vinho, e hoje pela manhã, conforme nós fazemos todo domingo de Santa Ceia, tivemos uma escola abençoada, começamos às 8h30 e agora às 10 horas a celebração da Santa Ceia. Mais uma vez, agradecer aos departamentos, Ágape, Helder, que é o maestro, ao Louvor Jovem, Agostinho Miqueias, que Deus abençoe poderosamente, Andrei e os meninos que louvam ao Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus amados, o culto de missão será no próximo domingo, mas nós já estamos distribuindo. Nós distribuímos na sexta-feira os envelopes de missões e hoje também os irmãos que adentraram ao templo receberam, porque os irmãos já têm costume de toda a Santa Ceia trazerem a sua oferta missionária. Então, para aqueles que trouxeram, por favor, já contribui hoje e não deixe, no próximo domingo, nós estaremos aqui recolhendo, como todos os meses, essa igreja tem contribuído de uma forma muito especial e nós cremos que esse mês não será diferente, amém? Quero convidar toda a igreja, por favor, para se colocar de pé. Nosso pastor presidente está conosco e o trabalho desta manhã com a direção do nosso pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que maravilha, irmãos, estarmos aqui pela graça de Deus, na 8ª Santa Ceia de 2022. Nós podemos dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Lutas, tribulações, aflições, tentações, temos passado, mas o Senhor tem segurado o nosso braço. Eu tenho certeza que cada um pode contar as vitórias de Deus nesta Santa Ceia. Amém. Meus irmãos, pastor Geraldo Correia se submeteu a graves cirurgias, mas está ficando um rapazinho, glória a Deus. Onde está pastor Geraldo, por favor? Ah, sentadinho ali, muito bem. Daqui uns dias ele vai, talvez daqui para dezembro, ele vai correr na São Silvestre. Glória a Deus, ali em São Paulo, né? São Silvestre em São Paulo. Glória a Deus, ali. Está ficando um rapaz, pastor, feliz de vê-lo, viu? Pastor Geraldo é uma joia de Deus, preciosa, para todos nós aqui da igreja em Alagoas, não é? É filho desta igreja, é um dos mais antigos crentes que temos nesta igreja, ele, um dos mais antigos, dos pioneiros, né? Da década de 40, né? Do fim da primeira geração, começo da segunda. Então a gente tem que tratar ele com muito carinho. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus por isso, meus irmãos. Nesta oração que vamos fazer, eu peço oração, irmãos, por Nicarágua. Em Nicarágua nós temos contato através de informações e a situação lá não está boa. O governo esquerdista de Daniel Ortega, que já está no poder há muitos anos, eles não fazem as coisas de uma só vez, eles vão fazendo lentamente, né? Vem apertando a igreja e quando foi a semana atrasada, eles pegaram umas freiras, algumas já de idade, que é da Ordem da Madre Teresa de Calcutá, e expulsaram-na do país, dentro de um caminhão-baú. Pegaram as freiras, jogaram dentro do caminhão-baú como mercadoria. Alguém viu? Alguém viu essa cena?
glória a Deus, o irmão viu, e jogaram as freiras e elas foram deportadas para um país vizinho, dentro de um caminhão-baú, como se fosse porco, como se fosse boi, ou talvez nem... Hoje em dia as leis beneficiam mais os animais, não é? E esta semana passada ele fechou todas as rádios e televisões cristãs. Toda a rádio e televisão cristã foi fechada. Inclusive chegaram nas igrejas e arrancaram os aparelhos onde as rádios funcionavam, com violência, arrancaram os aparelhos para que não houvesse quebra da lei, né? Arrancaram, levaram com violência os transmissores e etc e tal. E ontem, não, sexta-feira, um bispo foi celebrar uma missa e a polícia ficou na porta da igreja para não deixar ninguém entrar. Alguém viu isso também? Glória a Deus. Parece que só fui eu que vi. Glória a Deus, é porque essas coisas não saem na rádio, não saem na televisão. Só quem tem canais que faz contato. Então, os irmãos orem pela Nicarágua. Está sofrendo muito, já fome. É porque o comunismo, ele promete um nivelamento, né? Eles prometem que a sociedade será igual. E, de fato, é igual mesmo. Todo mundo fica de esmola, todo mundo quebra a classe média, todo mundo fica de esmola, então fica todo mundo igual. A promessa se cumpre com a miséria. E os irmãos orem por esse país. Eu estou muito preocupado. Lá tem muito evangélico, muitos crentes. A Nicarágua é um país muito evangelizado. E as igrejas todas, todos os cristãos, tanto católicos como protestantes, estão sofrendo muito nas mãos de Daniel Ortega, que é muito amigo de um político brasileiro, é da mesma linhagem, é da mesma situação. E eu peço as orações por aquele país, porque os que mandam as mensagens que nós recebemos é pedindo as orações. E ninguém pode fazer mais nada. Vai fazer o quê? Né? Quem tem a polícia na mão faz o que bem, o que impede. A polícia é mandada pelo governo, os irmãos sabem disso, né? A polícia é mandada pelo governo. O que o governo mandar fazer, a polícia não tem o que fazer. Tinha até soldado na porta da igreja constrangido. Soldados que são cristãos, constrangidos, mas tem que o quê, meus irmãos? Obedecer à ordem dos seus superiores. Então, os irmãos orem pela Nicarágua e orem também pelo nosso Brasil. Orem para Deus ter misericórdia da nossa pátria. Amém? Quem trouxe o livro de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Né? Como eu disse a vocês, isso não vai sair na Globo, não vai sair no SBT, não vai sair na CNN, nem na Folha de São Paulo, porque eles não querem que essas informações saiam. Isso é somente em canais diretos. Vamos abrir a Bíblia, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem que a imprensa não é mais imprensa. É um agente ideológico, comprado por alto preço. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu, atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E todos dizem o quê, meus amados irmãos? Amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prepare, que o Senhor nos dê uma palavra que alimente os corações. Amém? Feliz, graças a Deus, porque Jesus não desistiu.
Se ele desistisse, nós estaríamos perdidos, não existiria evangelho, não existiria igreja, não existiria nada, porque ele voltou para o céu. Nós só estamos aqui porque Jesus não desistiu. Diga graças a Deus por isso, meus irmãos. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar antes da ceia, não é? Eu acho linda a Santa Ceia, porque Santo Agostinho dizia que a Santa Ceia, ela tem 2 pães. É o único culto que tem 2 pães. Santo Agostinho dizia que nós temos o pão audível. O primeiro pão que recebemos na ceia é o pão audível. É o pão que entra pelos ouvidos, que é a pregação da palavra de Deus. E Santo Agostinho dizia que depois de receber o pão audível, nós recebemos o pão tangível, ou seja, o pão que se pega com as mãos, né? É o pão da ceia, é o dom de Deus da ceia, do pão e do cálice. Louvado seja Deus. E hoje nós, neste momento, com a ajuda de Deus, nós vamos receber o pão audível, né? Meus irmãos, nós lemos um texto que vocês conhecem muito bem. Eu já preguei muitas vezes e vocês, ao longo da vida cristã, creio que leram e ouviram pregações a respeito do coxo da Porta Formosa. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que os milagres bíblicos, eles são milagres reais, são milagres literais, realmente aconteceram os fatos. Mas o Espírito Santo, ele não tem só o objetivo de contar o fato. O Espírito Santo tem o objetivo de nos trazer lições preciosas, de nos trazer ensinamentos pedagógicos. Os milagres bíblicos, eles têm algo a ensinar além do próprio milagre. Tem lições morais, lições espirituais, lições místicas da parte de Deus para nós. E esse milagre da Porta Formosa, esse milagre também, ele tem algumas lições, não é? Então, meus amados irmãos, a primeira lição que eu aprendo, eu gostaria que o pastor pegasse aqui o microfone. A primeira lição está no versículo 1. Por favor, põe em tela. Glória a Deus. 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Meus irmãos amados, a primeira coisa que eu aprendo é que a igreja primitiva era uma igreja orante. Ou seja, uma igreja dedicada ao quê, meus amados irmãos? A oração. Nós não temos para quem apelar. Nós só temos Deus para apelar. A primeira coisa que eu aprendo é que a igreja deve ser uma igreja orante. Uma igreja dedicada à oração. Jesus, ele dá o exemplo de oração. Por que foi que Jesus teve um ministério tão próspero? Por que foi que Jesus teve um ministério tão frutífero? Porque Jesus, como diz o hino da harpa, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu o quê, meus amados irmãos? Em oração. Então eu quero convocar os jovens, eu quero convocar os corais, eu quero convocar os órgãos musicais, eu quero convocar a igreja para nós voltarmos a dedicar mais tempo à oração. Chegar mais cedo no culto e dobrar o joelho. E se ajoelhar, que eu sei que está tão difícil hoje em dia. Antigamente, das Assembleias de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, nós chegávamos nas igrejas antes do culto e os crentes estavam de joelhos, orando, clamando, suplicando. E hoje eles ficam sentados, eles ficam conversando, e por isso que não está havendo milagre. E eles querem que quando o pastor subir ao púlpito, o pastor faça milagre. Eles querem que o pastor tenha mensagem, eles querem cura, eles querem batismo no Espírito Santo, se é que querem. Eles querem ver Deus, mas sem oração. E eu aprendi que só há milagre com a igreja que o quê, meus amados irmãos? Que ora. Pedro e João subiam a hora 9ª ao templo, a hora da oração. Era a hora que o sacerdote queimava o incenso da tarde. Era a hora que o sacerdote jogava um punhado de incenso no altar. E a Bíblia diz que enquanto a fumaça do incenso subia, os servos de Deus estavam do lado de fora, fazendo o quê, meus amados irmãos?
orando. O sacerdote dentro queimando incenso, a nuvem de incenso subia, a Bíblia diz que misturada com as orações dos santos. Então, meus irmãos amados, nós precisamos orar mais. Nós estamos numa campanha de oração, foi distribuído, eu não sei se já foi distribuído aqui no Farol, na sexta-feira já foi, é bom que hoje, não sei se ainda tem, para distribuir com os que não pegaram, que é um marca-página muito bonito, para você colocar dentro da Bíblia, e existem os motivos pelos quais você deve orar. Fica mais fácil lhe guiar. Pastor, eu não sei o que orar. Pois agora vai aprender, glória a Deus. É só você pegar esse guia e orar item por item. Pedir a Deus os pedidos que estão aqui, são 12 itens, e você vai apresentar a Deus os motivos de oração. Se alguém não recebeu, por favor, queira receber depois do culto, depois da distribuição dos elementos, os irmãos poderão pegar e distribuir depois da distribuição dos elementos, distribuir com aqueles que não receberam. Então, irmãos, primeira coisa que eu aprendo é que a igreja deve ser de oração. Louvado seja Deus. A segunda coisa que eu aprendo está no versículo 2, a parte A. Por favor, versículo 2, a parte A. E era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, Pronto. o qual... Esse homem, ele era coxo, desde o quê, meus amados irmãos? Desde o ventre de sua mãe. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, é que tinha um homem ali, coxo, desde o ventre de sua mãe. O irmão sabe que uma pessoa coxa é uma pessoa que não tem condições de se locomover. E pelo que nós vemos, ele não era coxo parcialmente. Pelo que nós vemos, ele era coxo o quê, meus amados irmãos? Totalmente, integralmente. Porque a Bíblia diz que as pessoas traziam-no. Quer dizer, ele não era aquele coxo que ainda tinha uma condição parcial de dificuldade de se locomover, mas de se arrastar, mas ele era coxo totalmente. Tinham que pegá-lo e levá-lo para a porta do templo para que ele pedisse esmolas para a sua sobrevivência. Pastor Isualdo, e o que é que esse homem representa? Qual é a lição que esse homem traz para nós? Esse homem, irmãos, coxo, ele representa a minha figura, a minha pessoa, e ele não se ofenda, mas ele representa a sua pessoa também. Esse coxo representa cada um de nós, porque a Bíblia diz que ele era coxo desde quando, meus amados irmãos? Desde o ventre. E eu quero dizer a você, se você não sabe, que eu e você também somos coxos. Não coxos físicos, mas coxos espirituais. Por quê, pastor? Porque nós somos coxos desde o ventre de nossa mãe. Quando nós fomos gerados, nós já fomos gerados com deficiências. Uns, além da deficiência espiritual, a deficiência física. Mas quem não foi gerado com deficiência física, foi gerado no ventre da mãe com deficiência espiritual. Todos nós trazemos da Gênese, todos nós trazemos do ventre da nossa mãe o pecado congênito. Nós vemos isso, o profeta Davi, ele diz isso no Salmo 51 e no versículo de número 5. Eu gostaria que aparecesse em tela e todo mundo lesse com o pastor. Pode ler em tela para agilizar, pastor. 1, 2, 3, meus amados irmãos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe de Davi era uma prostituta que concebeu em pecado, como um pastor doido disse um tempo desse. Não. Significa, irmão, o pecado original, o pecado congênito. Eu e você já trazemos aleijões espirituais. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando você tem tendências ruins, vamos aprender. Se você não aprender, não valeu a pena. Nós temos que entender que toda a humanidade já nasce com aleijões espirituais. Glória a Deus. Alguém diz assim, não, a pessoa, foi Deus quem fez. Não, foi Deus que me fez assim. Meu irmão, eu quero dizer a você, sinto muito lhe desapontar. Não foi Deus quem fez
as nossas tendências pecaminosas. Não foi Deus quem fez as nossas tendências para o mal. Foi um aleijão que nós fomos arrumar no ventre de nossa mãe. O salmista disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se você tem algum desejo pervertido, se você tem algum desejo para o mal, se você tem alguma inclinação, não foi Deus quem fez. Foram aleijões espirituais que nós já nascemos. Um nasceu com um aleijão de um jeito, outro nasceu com uma deficiência de outro. Por exemplo, irmãos amados, não tem gente violenta desde criança? Glória a Deus. Eu ouvi falar do Czar Ivan, o Czar Ivan, que foi um grande czar, imperador da Rússia. Desde criança, irmãos, que ele era violento. Diz que ele pegava gato e ele pegava cães pequenos, e ele pequenininho já subia na torre do castelo e de lá jogava os cães e os gatos. Glória a Deus, criança ainda. Glória a Deus. O que é isso, meu irmão? Foi Deus que fez isso? Não. Isso foi um aleijão que ele adquiriu por causa da queda, por causa do pecado, por causa da degeneração humana. O dele era a violência, o dele era a agressividade, o dele era matar. E quando ele cresceu, ele se tornou um rei insuportável. Ele era violento, ele era mau, ele era perverso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso ele trouxe desde o ventre da mãe. Os irmãos sabem, a própria psicologia, os irmãos me ajudem porque não é minha área, ensina que tem pessoas, irmãos, que elas já trazem o vício, elas já trazem a tendência para a embriaguez desde o ventre de sua mãe. A própria ciência explica isso. Pessoas que já nascem com uma deficiência, com uma doença, com uma patologia tendente ao alcoolismo. E você, porque nasceu com isso, você vai dizer: ah, Deus me fez assim? Não. Aleluia, foi um aleijão que você contraiu no ventre da sua mãe, como cada um de nós contraiu, como esse pobre deficiente, contraiu uma deficiência moral, contraiu uma deficiência espiritual no ventre da mãe, porque o salmista disse: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aleluia. Qual era o problema de Davi? O problema de Davi era uma insaciabilidade sexual. Ele tinha tantas mulheres, ele tinha tantas concubinas, ele tinha tanta mulher que na lei, no tempo da lei, era tolerado, não era aprovado por Deus, era tolerado até que viesse Cristo e trouxesse a revelação plena. Mas ele, com tanta mulher, ele com tantas esposas que ele tinha, ele ainda tinha uma compulsão, ele tinha uma tara, ele tinha uma aleijão na alma, que ainda foi atrás da mulher de Urias. Aleluia. Então, meu irmão, qualquer coisa que seja pecaminosa, nunca diga que foi Deus que fez. Não, eu nasci assim, eu sou Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Não. Glória a Deus. Davi não se conformou. Davi não aceitou aquela condição. E ele disse no versículo, não vou ler para não tomar tempo, mas ele disse no versículo 10, do mesmo Salmo 51, ele disse: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, o que? Olha aí na tela. Cria em mim, ó Deus, o que? Davi não se conformou com o pecado. Ele disse: cria em mim, ó Deus, o que, irmãos? E renova em mim o que, meus irmãos? Um espírito reto. Ele disse: esse aleijão da minha alma, essa deficiência da minha alma, eu não aceito. Eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro e que o Senhor renove em mim um espírito reto. Então, meu irmão, cuidado com o seu professor. O seu professor vai dizer: se aceite. O seu psicólogo não crente, ele vai dizer: se aceite. Ele vai dizer que você tem que se aceitar. Os irmãos sabem que já estão dizendo que os pedófilos, já está havendo um estudo e já está havendo uma campanha para que se reconheça a pedofilia. Se você não sabe disso, fique sabendo. O mundo pós-moderno, o mundo progressista já está, assim como eles lutaram pela perversão sexual entre pessoas do mesmo sexo, eles agora estão lutando para
que se aceite o pedófilo, que o pedófilo é um coitadinho, que ele já nasceu, então foi Deus quem fez ele com aquela tara. Mas, meu irmão, a palavra de Deus vem desmanchar isso, a palavra de Deus vem destruir isso. Não foi Deus que fez, foram aleijões, foram deficiências que foram formatadas em nós, no ventre da nossa mãe, por causa de Adão, por causa de Eva. Passou o mal, passou a gênese do pecado e todos nós fomos atingidos. Mas eu tenho uma notícia boa: existe um homem chamado Jesus de Nazaré. E Ele pode resolver esses problemas nossos. Ele pode resolver essas taras. Ele pode resolver essas perversões. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Por que é que nossos jovens vão para a faculdade e aceitam essas ideias? Por que é que nossos jovens vão para as escolas e aceitam essas ideias? Por falta de conhecimento da palavra. A Bíblia diz: o meu povo pereceu. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas nessa manhã Deus está lhe revelando: não foi Deus quem fez. Os aleijões nós adquirimos no ventre de nossa mãe. Nós podemos até já ter nascido com ele. Aleluia. Mas Deus está aqui para fazer a obra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, que ele era aleijado desde o ventre. Todos nós temos aleijões. Todos nós temos patologias morais, patologias espirituais, que nós precisamos do socorro de Deus. Nós precisamos do acudir de Deus em nossa alma. Mesmo depois de crente. Pastor, e depois de crente, ainda fica algum aleijão? Fica, meu irmão. Aleluia, que só vai ser curado totalmente quando o Senhor voltar. E a Bíblia diz: o que é mortal vai se revestir de quê, meus irmãos? Da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir de quê, meus irmãos? Da incorruptibilidade. Tem aleijão que você vai carregar, aleluia, por toda a vida, orando, jejuando, buscando a Deus, negando-se a quem, meus amados irmãos? Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, faça o que, meus amados irmãos? Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É dizer não para você mesmo, é dizer não para essas taras, é dizer não para essas patologias espirituais, é dizer não. O próprio Paulo, ele carregava, aleluia. Nós vemos isso, irmãos, no capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Por favor, veja aí, capítulo 7 de Romanos, é o capítulo da miséria, é o capítulo que Paulo fala da condição decaída do homem. E ele diz o quê? O que é que ele diz, meus irmãos? Eu gostaria que todos lessem, por favor. 1, 2, 3. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó, irmãos, ele grita. E ele era salvo, ele era crente, era um apóstolo, era um pregador. Mas ele disse, ele deu um grito, saía um grito, e saía um brado. Ele diz: miserável homem que sou. Irmãos amados, e ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Talvez vocês não saibam, porque é preciso conhecer um pouquinho de história geral para entender esse versículo. Você sabe foi o que Paulo disse? Quando Paulo falou isso, os seus leitores entenderam essa fala. Por quê? Porque ele estava falando, sabe de quê? Ele estava falando de um costume etrusco. Os irmãos sabem que antes dos italianos, antes dos romanos habitarem a Península Itálica, quem morava lá eram outros povos, inclusive os etruscos, que era um povo antes do Império Romano. E os etruscos, eles tinham um costume, sabe de fazer o quê? Quem assassinasse uma pessoa, sabe qual era o castigo? Não era ir para a cadeia. Os etruscos, eles tinham o costume, se alguém assassinasse alguém, eles pegavam o cadáver do assassinado, amarrava nas costas do assassino, e o assassino tinha que carregar aquele defunto até o defunto cair pedaço por pedaço. Você imagine você com um defunto nas costas, amarrado, e o defunto, como nós nordestinos dizemos, sidilindo. Quem alcançou essa palavra? Aleluia, só eu. Todo mundo é novo aqui, aleluia. O defunto, irmão, se decompondo e nas costas, amarrado nas costas do criminoso. E ele tinha que carregar, para onde ele ia, ele carregava aquela carniça. E o que era que acontecia? As bactérias do defunto, me ajudem, não precisa ser inteligente. O que acontecia com as bactérias podres e fétidas e maldosas? Passavam para o corpo
do condenado. Aleluia. Então Paulo está falando que carregava um corpo de morte. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que há um homem chamado Jesus de Nazaré que pode cortar essas cordas. Aleluia, e lhe dá vitória. Louvado seja Deus. Então cada um de nós carrega um defunto. Aleluia, é um tipo de pecado, é um tipo de perversão, é um tipo de tara, é a violência, é na área da violência, é na área das palavras, é na área dos olhos, é na área sexual ou em qualquer área. Mas eu quero dizer que você hoje veio para o lugar certo e tem alguém que pode lhe livrar. Aleluia. Primeira coisa. Segunda coisa que nós aprendemos é que o homem ficou aleijado desde quando? Me ajudem, jovens, por favor. Desde quando? Desde o ventre. Nós somos pecadores desde o ventre de nossa mãe. Aleluia. E colocavam-no à porta do templo. Glória a Deus. Vamos voltar ao capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e o versículo 2, por gentileza. Aleluia. O resto do 2. E era trazido um homem, todo mundo, 1, 2, 3. E era trazido um varão, todos. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Olha, irmãos amados, o qual era trazido um varão desde o ventre, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual o punham todos os dias à porta de quê, meus irmãos? Do templo. Do templo. Aleluia. Veja que ele não era colocado dentro do templo, ele era colocado o quê, meus irmãos? Na porta. A porta. E a Bíblia diz que a porta do templo era chamada de porta formosa. Pastor Isoldo, por que aquela porta era formosa? Aquela porta era chamada formosa porque aquela porta ela foi feita por Herodes. Ela foi feita para trazer beleza ao templo. Era chamada a porta de Nicanor. Aquela porta, irmãos, ela tinha 15 metros de largura por 7,5 metros de altura. Aleluia. Ou melhor, ela tinha 15 metros de altura por 7,5 metros de largura. Ela foi feita com bronze de Corinto e com fios de ouro e prata. Glória a Deus. Era uma porta linda, era uma porta bela do templo, mas era uma porta inoperante. Aleluia. Porta formosa. Meus irmãos amados, isso fala que muitas vezes as pessoas estão numa religião bonita. Formosa quer dizer bonita. As pessoas estão numa religião bonita, numa religião bela, numa religião que agrade aos olhos. Aleluia. Porém, sem efeito. Quantos anos fazia que traziam aquele homem? Desde pequeno, só de idade ele já tinha quantos anos só de idade? 40 anos. Então pelo menos uns 30 anos, ou 35 anos, que levavam aquele homem à porta do templo, chamada o quê, meus amados irmãos? Formosa. Mas ele todo dia vinha aleijado, e todo dia o que, meus amados irmãos? Ele voltava aleijado. Irmão, eu quero saber o que é que a sua religião tem feito por você. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos numa época em que o povo anda em busca da beleza. Nós estamos em uma época em que as pessoas mudam de religião. Ah, irmão, eu quero uma religião diferente. Aí abre uma igreja diferente, ele vai. Mas depois ele se abusa daquela. Já apareceu uma outra religião que tem mais luzes, que tem mais pisca-pisca, que tem mais tanta coisa, e ele já deixa aquela e já vai a outra. Glória a Deus. Mas continua o que, meus irmãos? Aleijado. O importante da religião, irmão, é se essa religião tira você do aleijão. Louvado seja Deus. Pode ter pisca-pisca, pode ter luzes, pode ter neon, pode ter samba-lelê, glória a Deus. Pode ter o que tiver. Se não curar o seu aleijão espiritual, não adianta. Aleluia. Louvado seja Deus. O rapaz estava na porta formosa. E hoje em dia, irmão, nós estamos numa época em que o povo anda buscando beleza. O povo anda buscando novidade. Louvado seja Deus para sempre. Ah, eu não estou gostando da liturgia. Eu quero uma liturgia onde eu balance o esqueleto. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Eu quero um performance melhor. Eu quero algo que me agrade os olhos. Eu quero algo que
me ajude a vislumbrar algo melhor. Meu irmão, o importante é se você vai sair melhor. Aleluia. Se você vir aleijado e voltar aleijado, aleluia, não fez nada, meu irmão. E só tem algo que tira os aleijões, só tem algo que transforma a nossa vida, é a verdade do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Balela não muda o aleijão de ninguém, conversa fiada não muda o aleijão de ninguém. Louvado seja Deus. O que muda é a presença do Espírito Santo, é a presença da palavra, é a doutrina, é o evangelho. Louvado seja Deus. Como disse Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu aprendo aqui, o Espírito Santo mandou escrever, não foi por acaso. Toda a escritura é divinamente inspirada. Se o Espírito Santo mandou escrever esse detalhe, é porque o Espírito Santo tinha um objetivo, tinha um alvo. Porta formosa, irmão, não ande atrás de porta formosa. Louvado seja Deus. Porta formosa, mas não faz efeito. Porta formosa, mas não muda a vida. Porta formosa, mas não cura os aleijões. Porta formosa, mas não te deixa melhor. Eu quero nem que seja uma porta velha, feia, mas uma porta onde a graça de Deus esteja presente, onde o Espírito Santo de Deus esteja presente e onde o agir de Deus esteja presente. Quem pode dar glória para Jesus nessa hora? Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente, irmãos. Então nós vemos aqui a porta formosa. Tinha ouro, tinha bronze, tinha prata, tinha 15 metros de altura, tinha 7,5 metros de largura. Era a coisa mais linda. Quando o sol batia, ela refletia. Mas o aleijado vinha aleijado. E o que mais, meus amados irmãos? Voltava aleijado. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo mandou dizer que ele estava naquela porta. Mas o que era que ele estava, irmão? Aleluia. Pedindo o quê? Glória a Deus. Para pedir o quê? Eu não vou ler, porque vocês já leram. Para pedir o quê na porta formosa? Esmola. Aos que entravam. Meus amados irmãos, a condição de esmolé não é uma condição muito boa. A condição de esmolé não é uma condição favorável. Mas eu quero dizer a você, perguntaram a Lutero. Lutero estava no leito de morte e o pastor Jonas Justus, que era o seu amigo, era o seu conselheiro, era o seu guia espiritual, pastor Jonas Justus, chegou perto do leito de Lutero e perguntou: Lutero, quais são as suas últimas palavras? E Lutero disse, já balbuciando, já morrendo, porque ele teve um problema do coração e um derrame. Ele disse: o que eu tenho a dizer, pastor Jonas, é que todos somos mendigos diante de Deus. Aleluia. Foi essa a última palavra de Lutero, e tendo dito isso, ele passou para a eternidade. O homem vinha pedir esmola. E eu quero dizer para você, irmão, que existe pobreza material e existe pobreza o quê, meus amados irmãos? Espiritual. Aleluia. Mas nessa noite, irmão, ou nesta manhã, só vai sair esmolé quem quiser, porque o dono da riqueza está aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele disse para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 e versículo 17 de Apocalipse, o Senhor disse assim: tu não sabes que és um miserável, pobre, cego e o que, meus amados irmãos? Olha aí, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu irmão, depois coloca o 18, prepara o 18. Meus amados irmãos, nós estamos aqui, a igreja de Deus, irmão, muitas vezes está nessa situação. Interessante que Jesus falou isso com quem? Foi com os pecadores, não foi? A carta de Apocalipse, as 7 cartas, são dirigidas aos pecadores, é assim? Não. São dirigidas a quem? A igreja. A igreja. E o pior, não é nem a igreja, é o anjo da igreja. Valei-me, Jesus. Aleluia. Não é nem a igreja, irmão. Glória. É ao anjo. Glória a Deus. É Aleluia. Glória a Deus. Que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Louvado seja Deus. Tem algum Francisco aqui? Levante a mão. Jesus. Para apanhar comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja, irmãos, muitas vezes ela está passando por um momento de pobreza. Não é pobreza física, não é pobreza material, melhor dizendo, mas é pobreza o quê, meus amados irmãos? Olhe, a igreja de Laodiceia, eu recebi um vídeo há uns 2 meses, 1 mês e meio, sobre a igreja de Laodiceia. Meus amados irmãos,
A igreja de Laodiceia descobriram recentemente, os arqueólogos descobriram, você pode captar na internet, a igreja de Laodiceia. Foi descoberto a primeira igreja de Laodiceia. A igreja do tempo de João, essa igreja foi descoberta recentemente. Aleluia! Foi descoberto, os arqueólogos descobriram a casa, era a casa de um homem rico. Naquele tempo a igreja não podia construir templo. Então, os crentes ricos, eles faziam um salão para a igreja congregar na sua casa. Porque as casas do Império Romano, irmão, não eram, as casas dos ricos não eram como nossas casas, eram as chamadas vilas. Era uma vila, era um terreno assim do tamanho de uma casa romana, era uma quadra do tamanho dessa quadra aqui. E ali tinha terreno para tudo, e eles faziam um salão, que era a igreja. E segundo os arqueólogos, o dono daquele prédio era riquíssimo. Ele era pelo prédio, pelo material que eles encontraram, pelo anfiteatro que eles encontraram ali naquela casa, o dono da igreja de Laodiceia, confirma a Bíblia, era riquíssimo. Mas o Senhor disse: tu dizes rico sou, e estou enriquecido, e de nada o que, meus irmãos? Tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Oh, meus irmãos, quantos de nós que estamos nessa situação? Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, glória a Deus, membros em geral, pobres, cegos, miseráveis e nus. Aleluia! Não é que esteja pobre de dinheiro. A igreja de Laodiceia tinha dinheiro. A cidade de Laodiceia, das 7 igrejas da Ásia, era a cidade mais rica. Para vocês terem uma ideia, jovens, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, deu um terremoto. Poucos tempos antes de João escrever essa carta, deu um terremoto na cidade de Laodiceia, e o imperador romano ofereceu dinheiro para restaurar a cidade. Mas o povo da cidade era tão rico que rejeitou a verba vinda de Roma. Disseram: nós não queremos verba de Roma. Além de ricos, eles eram orgulhosos. Eles rejeitaram a verba de Roma para eles próprios, com o dinheiro deles, ter o orgulho de dizer: nós reconstruímos a cidade com o nosso próprio dinheiro. Isso está na história, isso não é lenda não, isso está registrado nos anais da história. Laodiceia, os cidadãos recusaram o dinheiro do império, a verba que o imperador mandou, porque eles tinham dinheiro. Por isso que Jesus disse que a igreja de Laodiceia era rica. Era rica. Lá tinha indústria de lã, lá tinha indústria de colírio, lá era a indústria de comércio forte, louvado, uma indústria de comércio forte, louvado seja Deus. Mas Jesus disse: tu não sabes que és pobre, desgraçado, miserável e nu. Aconselho-te, mas irmãos, nós estamos nessa situação. Eu quero dizer à igreja que está faltando riqueza para nós. Não riqueza física, mas riqueza o quê, meus irmãos? Quantos crentes têm os dons do Espírito Santo? Quantos crentes têm o dom de profecia? Quantos crentes têm o dom de línguas com interpretação? Quantos crentes têm o dom da ciência? Quantos crentes têm uma vida espiritual cheia do Espírito Santo? Nós estamos pobres, nós estamos cegos, nós estamos miseráveis. Somos crentes? Somos, mas nós temos que reconhecer. O primeiro passo é reconhecer a pobreza. É o primeiro passo. É reconhecer que é pobre. Você que não tem dom espiritual, você que não tem nada, você que é aquele crente infrutífero, você que é aquele crente que não tem poder para ganhar alma, você que é aquele crente que não tem poder para evangelizar, você que é aquele crente que não tem o que oferecer. Quem não tem o que oferecer é o que, meus amados irmãos? É pobre. O rapaz era pobre. O rapaz vinha pedir o que, meus amados irmãos? Esmola, aleluia. E nós estamos diante de uma igreja de Laodiceia. Quando eu digo a igreja de Laodiceia, não é a igreja do Farol, não é a igreja de Maceió, não é a igreja de Alagoas, não é a igreja do Brasil. Para onde você for, a pobreza é grande. E nos outros países a pobreza ainda é o quê, meus irmãos? Ainda é maior, irmãos. Quem já andou por outros países, está ali a Lisete, glória a Deus, a gente vê a pobreza. Não é pobreza de dinheiro, é pobreza de quê? Pobreza espiritual, aleluia. Mas meus irmãos, mas o anjo dizia o quê? Rico sou. Vamos voltar, por favor, ao versículo. Glória a Deus, por favor, todo mundo leia. 1, 2, 3. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável
e pobre, e cego, e nu. E como dizes, rico sou e estou enriquecido. Irmão, a pior pobreza não é ser pobre. A pior pobreza é se conformar e achar que está bem. É verdade. Ele disse, rico sou. E estou o quê, meus amados irmãos? Enriquecido. Eu estou rico, eu estou bem, eu estou às mil maravilhas. Irmão, sinta saudade das riquezas de Deus. Eu posso até estar pobre, mas eu sei que estou pobre. Já é um passo, né? Pior é você estar pobre e pensar que está rico. Pior é você estar mal e pensar que o quê, meus amados irmãos? Que está bem. O anjo de Laodiceia dizia, rico sou, eu estou rico, eu estou bem, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. É a pior desgraça. É você ser pobre e pensar que é rico. Nessa manhã o Senhor está nos convidando a reconhecer nossa pobreza. Jesus, o que é que eu tenho de espiritual para oferecer? O que é que eu tenho de poder para oferecer? Será que eu posso orar por alguém e esse alguém ser sarado? Será que eu tenho uma palavra de Deus para aconselhar alguém? Será que eu tenho um dom de Deus de consolar? Será que eu tenho um dom de Deus de exortar? Será que eu tenho um dom de Deus de edificar? O que é que eu tenho para oferecer? Mas o aleijado era pobre. Vivia de quê, meus amados irmãos? De esmola, aleluia, glória a Deus. Isso aqui é uma lição para nós, isso aqui é um aviso para nós, que nós também muitas vezes estamos pobres espiritualmente. Irmãos amados, a gente quando vê o que Deus fez no passado, vê a riqueza do passado. Irmãos, eu conheci um evangelista chamado Celso Lopes. Esse homem, não faz muito tempo não, ele morreu no começo dos anos 80. Esse homem, irmão, ele tinha o dom de maravilhas. Era um jovem, morreu com menos de 40 anos. Era um jovem, e aquele jovem era usado por Deus para curar cegos. Não é lenda não, eu conheci, aleluia. O pessoal nas cruzadas já trazia os cegos, porque sabia que ia haver cura de cego, ia haver maravilha de cego ver. E teve cruzada de 38 cegos saírem enxergando. Cegos conhecidos da sociedade. Não é cego pago não, viu, irmão? Que existem grupos religiosos que pagam, né? Olha, tu recebe tanto, diz que era cego. Glória a Jesus. Não era assim não, irmão. Era curado mesmo, pessoas conhecidas. Celso Lopes. Ele tinha tanta riqueza que Deus levou. Ele foi fazer uma viagem, fazer campanhas evangelísticas no Pará. E os irmãos sabem que no Pará tem muitos lugares que só vai de avião, né? Aqueles aviões pequenos. E o que foi que aconteceu? Um avião pequeno que ele pegou, caiu, e ele morreu ali num dos igarapés da ilha de Marajó, salvo o melhor juízo, na ilha de Marajó. Jesus levou para o céu. Acho que aconteceu algum acidente com ele, e Deus recolheu, Deus resolveu. Irmãos, cadê essa riqueza? Aleluia. Cadê essa riqueza? Riqueza. Deus era glorificado. Me ajuda a dizer, Deus era glorificado. Deus era glorificado, irmão. Riqueza é isso, irmão. Riqueza de que adianta ter dinheiro e ser pobre espiritualmente. Não ter uma palavra, não ter uma mensagem, não ter o que pregar, não ter o que dizer a ninguém, nunca ganhar uma alma, isso é pobreza. Nós estamos na porta do templo, nós estamos na porta formosa. Essa geração está na porta chamada, o que, meus amados irmãos? Formosa, mas cadê a riqueza? Um esmolé na porta de bronze, um esmolé na porta folheada, a quê? A ouro, um esmolé numa porta folheada a prata, mas esmolé, aleluia. E você se conforma, irmão, você se conforma, irmão, é assim mesmo, é assim mesmo não. Glória a Deus, eu estou confiando que vai chegar o tempo de Jesus dizer, levanta. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Vai chegar o tempo que Jesus vai pegar na sua mão e vai dizer, levanta. Levanta. Como é que você está na porta formosa e pobre? Como é que você está na porta formosa e aleijado? Como é que você está na porta folheada a ouro, bronze de Corinto, ouro, prata, a porta era de bronze, folheada a ouro e folheada a prata. Por que adianta isso? E pobre, e cego, e miserável, e nu. Jesus, mande Pedro, mande João. Precisa Deus levantar Pedro e João da nossa geração. E esse Pedro e João podem ser você.
Parece que vocês não entenderam. Esse Pedro e João pode ser você. Para revolucionar essa geração, para mudar a situação. Pastor, esse Pedro e João é obrigado a ser o senhor? Não. Você pode ser Pedro. Você pode ser João. Quem foi que revolucionou naquele dia ali? Foi quem? Pedro e quem, meus irmãos? Pedro e quem, meus irmãos? Você pode ser Pedro e João. É pena que não vai dar tempo, né? Mas a gente vai terminar. Se vocês vierem às outras santas ceias, Deus vai nos dar a graça de continuar. Irmão, não vão atrás de beleza não, irmão. Aleluia. Né? Glória a Deus. Eu uma vez ouvi alguém dizer assim: venha para a minha igreja. Eu vi. Venha para a minha igreja, que a minha igreja tem o maior telão do Brasil. Eu digo, mas olha que cabra besta. Glória a Jesus. E telão salva ninguém, telão batiza com o Espírito Santo. Aleluia. O importante não é o tamanho da tela. O importante não é o microfone, se é Shure. O importante não é se o piso é de ouro. O importante é que tenha o levanta e anda. É que tenha o levanta e anda. É que tenha o levanta e anda. Quem pode dar glória para Cristo nesta manhã? Na porta formosa e aleijado. Na porta formosa e cego. Na porta formosa e nu. Na porta formosa e cego. E mendicante. Você pode ser João. Mas isso só ficou até aparecer Pedro e quem, meus irmãos? Pedro e quem, meus irmãos? Você pode ser Pedro e João. Prepare-se. E pena que eu vou terminar. Senão eu vou puxar para meio-dia e meio, 1 hora. E vocês vão me deixar pregando sozinho. Que a tripa maior vai querer engolir a menor. Mas se eu tivesse cheio do Espírito Santo, não saia ninguém. Eu estou com o Espírito Santo, mas talvez não esteja. Porque se eu tivesse cheio, ia chegar mais gente. Os ônibus iriam parar na rua para ver o que era que estaria acontecendo aqui dentro. Glória a Deus, glória a Deus. Eu reconheço a minha pobreza. Eu reconheço a minha pobreza. Você reconhece a sua ou só sou eu que estou pobre? Hein? Só sou eu que estou pobre? Aleluia! Mas o Senhor está conosco. E eu estou esperando chegar Pedro e João. Eu estou esperando chegar Pedro e João. Pastor, e quem será esse Pedro e João? Você. Pastor, não tem que ser um pastor, não. Você sabe como começou? Vou encerrar, mas não vou encerrar o sermão, depois eu continuo com a ajuda de Deus. Você sabe como foi que começou o avivamento no país de Gales? Você sabe como foi que começou? Por 2 velhinhas. 2 velhinhas sentiram a pobreza da igreja de Gales. Gales é parte da Grã-Bretanha, né? É um pequeno país que faz parte da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, da Inglaterra. Foram 2 velhinhas, irmãos, não foi o pastor, não. Não foi o pastor o mentor do avivamento. Foram 2 velhinhas que sentiram a pobreza, que sentiram a necessidade e que começaram a orar. E em 1904, as ilhas foram abaladas. Você pode ser o Pedro. Você pode ser o João. Diga comigo, Jesus, eu não me conformo de estar à porta do templo. Eu não me conformo de estar aleijado. Eu não me conformo de estar pobre. Jesus, faça uma visita. Faça uma visita na porta do templo. Na porta do templo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Jovem, não se conforme. Não adianta beleza, não adianta nada disso. Não adianta porta coríntia, não adianta. Não estou dizendo que a gente deve congregar no lugar sujo, não. Estou orando a Deus para a gente fazer uma reforma aqui. Glória a Deus, que já tem quase 50 anos. Nós estamos desse mesmo jeitinho aqui, quase 50 anos. Estou pensando em fazer uma reforma. Mas é só porque é preciso mesmo. Mas o poder é mais importante do que qualquer coisa. Quem dá um glória para Deus mais forte? Eu sou pobre, cego, miserável e nu. Eu preciso das riquezas de Deus.
Eu preciso das riquezas do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Nesta manhã feliz, neste santo, fique de pé e cante. Eu marquei